Gente, eu vou falar rapidinho a respeito de como ocorre a estabilização das tutelas provisórias de urgência. De um modo geral, essa estabilização vai acontecer justamente quando não é interposto nenhum tipo de recurso contra a decisão que concedeu essa tutela. Ou seja, de uma forma bem resumida, é feita essa petição requerendo essa liminar, o juiz defere a liminar e manda citar o réu. O réu é citado e não apresenta, Nina, calma, e não apresenta nenhum tipo de recurso. Então, acaba se dando a estabilidade, que geralmente dura 2 anos, e se nada for questionado nesse meio tempo, então essa tutela vai acabar possuindo efeito definitivo, levando em consideração que, nesse caso, o autor seguiu o resto direitinho, ou seja, ele fez o aditamento e tudo mais. Bom, quando ele faz esse aditamento, também é muito importante, ou então até mesmo quando ele faz a petição liminar, que ele coloque que ele tem interesse na estabilização. Mas mesmo se ele não coloca, o juiz ele acaba entendendo por motivos óbvios que o autor possui interesse na estabilização. Bom, em relação a desarquivamento, ele acontece por meio de um pedido e o autor ele tem esse interesse em desarquivar no quesito de se obter a tutela final ou então se ele tem interesse em cognição exauriente. Enquanto isso, o réu teria interesse no desarquivamento, pois a tutela acaba favorecendo o autor. Então, em tese, ele não possui interesse de que ele obtenha, ele, igual ao autor, obtenha a tutela final. Bom, o endereçamento. Nina, o endereçamento acaba sendo feito com um pedido de distribuição por prevenção. E em relação às custas, em tese, teoricamente falando, não haveria custas por ser um arquivamento de um processo que não tem uma decisão definitiva, ou seja, não tem uma cognição exauriente, então, em tese, não teria custos. Mas, tendo a gratuidade, obrigatoriamente não tem o recolhimento de custas, exceto se tiver mudado a situação do autor / réu. Porque, no caso, o réu ele teria que recolher as custas. Bom, depois de ser feito esse desarquivamento, vai ser designada uma audiência de conciliação ou mediação, porém, contudo, todavia, entretanto, se ambas as partes se manifestarem dizendo que não possuem interesse na realização dessa audiência, ela não vai ocorrer. Mas também ela pode não ocorrer se o processo em si não admitir a autocomposição. Em relação da diferença da coisa julgada material e formal, é que a material vai tornar indiscutível a decisão do mérito, ou seja, não tem nenhum recurso contra ela, enquanto que a formal também é indiscutível, mas já é relativa a pressupostos processuais, a condições da ação. Um exemplo bem básico que a gente pode trazer aí, no caso da formal, é uma sentença que julgou o extinto feito sem a resolução do mérito, como, por exemplo, da ausência do autor à audiência. Então, é considerado que ele não tem mais interesse na ação, então é julgado como sem a resolução do mérito, então se faz o julgamento apenas formal da coisa. Agora, quando nós temos uma sentença de mérito falando de improcedência ou procedência, e ela transita em julgado, ela não está fazendo apenas coisa julgada formal, mas ela também está fazendo coisa julgada material, porque nesse caso a matéria já foi discutida, foi objeto dessa prestação jurisdicional, logo ela não pode ser julgada novamente.